bênção, Senhor Deus. Vou te usar até mais, ó Pai, porque nós queremos ouvir a tua voz nessa noite. E sei que o Senhor vai usar como canal de bênção. Fala conosco, toma teu filho nas tuas mãos. Assim nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Vamos receber o servo do Senhor com as palmas a Deus. Os irmãos, cumprimentando todos com a palavra do Senhor. Amém? Amém. Convido os irmãos a ler a Bíblia. Atos dos Apóstolos, Atos, capítulo de número 1, versículo de número 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Enquanto os irmãos encontram Aleluia. o texto bíblico, eu quero registrar a alegria, a minha gratidão. Glória a Deus. Por estarmos aqui, cooperando na obra. Aleluia. Registrar a minha gratidão ao pastor Jair, um grande companheiro, irmão, amigo. Glória a Deus. Sempre tem cooperado conosco também no novo, já cooperamos com ele também. É uma alegria poder estar nessa sintonia de cooperação. Cumprimentando o pastor Jair, estendo meu cumprimento e mais obreiros e autoridade espiritual. A alegria de poder ter o pastor aqui. E Deus abençoe a todos os irmãos em nome de Jesus. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de 8. Vocês estão amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: mas recebereis a virtude que há de vir sobre vós. Aleluia. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Amém? Amém. Em nome de Jesus, Aleluia. ao meu coração, eu quero deixar com os irmãos essa palavra. Quer segurar aí, tá? Amém? Eu vou deixar o tema para os irmãos melhor guardar essa palavra. E o tema dessa palavra é o poder da virtude. Diga comigo, o poder da virtude. Quando eu estava orando essa tarde, o Senhor colocou essa palavra no meu coração e nos autorizou deixar com os irmãos. Eu quero aqui, com a ajuda do querido Espírito de Deus, trazermos essa revelação bíblica, vinculando-a ao tema, o poder da virtude. Glória a Portanto, Deus. amados, existem algumas verdades que nós precisamos entender sobre quando a Bíblia fala da virtude do Espírito Santo. A primeira consideração é: o que é a virtude? A virtude é um poder real, capacitador em ação. Quando Jesus ele estava para ser assunto ao céu, a sua ascensão, então ele prometeu aos discípulos: recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Então, a primeira consideração, entendemos que a virtude, que é dunamis no grego, significa um poder real, capacitador. Portanto, quando o Senhor ele derrama da sua virtude, ele está com esse poder capacitador, capacitando a sua igreja para alguns propósitos. Portanto, a primeira consideração que nós entendemos sobre a virtude do Espírito Santo é um revestimento, um poder real, capacitador para nós fazermos a obra do Senhor. Ter o Espírito Santo é uma coisa, ter a virtude do Espírito Santo é outra coisa. Quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, segundo o que disse Paulo, recebemos o penhor do Espírito. Portanto, ao aceitarmos a Cristo como Salvador, o Espírito Santo, que é o penhor, passa a habitar em nós, pois é o Espírito Santo que promove o processo de regeneração ou o processo de novo nascimento, pois
quando nós nascemos de novo, nós experimentamos essa obra regeneradora do Espírito Santo de Deus. Portanto, quando nós confessamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, passamos então a receber o Espírito Santo, que é o Penhor. Portanto, quando nós passamos a receber o Espírito Santo, é Ele que nos regenera e nos torna uma nova criatura. É o Espírito Santo que convence do pecado. É o Espírito Santo que convence do juízo. Ele purifica através do sangue. Ele é aquele que unge, Ele é aquele que levanta, Ele é aquele que adora a igreja com os dons espirituais. Portanto, quando aceitamos a Cristo, recebemos o Espírito Santo. O que Jesus está prometendo é a virtude do Espírito Santo, é o revestimento do Espírito Santo. Ou seja, ao aceitar a Cristo, eu recebo o Espírito Santo, que faz esse processo do novo nascimento, mas a virtude, o revestimento do Espírito Santo é o poder real capacitador para a obra do Senhor na terra. Por exemplo, eu estou vestido com essa camisa. Quando eu coloquei esse paletó, eu fiquei revestido. Portanto, ao receber o Espírito Santo, você está vestido com o Espírito Santo. Mas, quando você recebe essa virtude, esse poder real capacitador, você é revestido da presença do Senhor. Aleluia! Ele reveste a sua igreja com a sua virtude, com alguns propósitos. A primeira consideração é o que é a virtude. Agora que os irmãos já entenderam essa palavra introdutória, o que é a virtude? Um poder real capacitador, um revestimento real, um poder capacitador. A segunda verdade que temos que entender a respeito da virtude é que a virtude não apenas foi promessa, aleluia, a igreja primitiva, a virtude continua sendo uma promessa que está em vigor até os dias de hoje, aleluia. Quando Jesus promete derramar essa virtude não perdeu a sua eficácia, ela não perdeu o seu poder real. Essa promessa da virtude do Espírito Santo não estava restrito ou somente à igreja do primeiro século, mas a virtude é uma promessa de Cristo a todos quando desejarem e a todos quando estiverem famintos de Deus, sedento pela sua presença e sedento pela sua virtude. Considera isso, que a virtude é uma promessa. E se é uma promessa, não apenas a igreja primitiva, a igreja apostólica, a igreja do primeiro século, se a virtude é uma promessa, significa que essa promessa ainda está em vigor. Até o dia de hoje, essa promessa está disponível. O que eu estou dizendo, se nós desejarmos a virtude e buscarmos a virtude com a mesma intensidade, dedicação e oração, e entrega ao Senhor, famintos e sedentos pela virtude, receberemos também essa promessa e estamos ainda debaixo dessa promessa que ainda está disponível à igreja até os dias de hoje, até o arrebatamento da igreja. Quem já recebeu o Espírito Santo já confessou a Cristo como Salvador e ainda não recebeu essa virtude, esse poder real capacitador, é uma promessa disponível, e esta noite Deus pode te revestir com essa virtude e com esse poder. Pastor, eu já tenho uma virtude. No discorrer dessa mensagem, à luz da Bíblia, você vai fazer uma autoanálise, uma avaliação, uma visão introspectiva da sua vida de intimidade com Deus, e você saberá se você tem ou não tem a virtude do Espírito Santo, porque eu quero caminhar aqui com os irmãos na Bíblia, e nós vamos aqui falar e proferir, verbalizar algumas verdades a respeito da virtude. Qual é o propósito da virtude?
virtude, o que a virtude promove e por que Deus enviou a virtude, qual é o fruto que a virtude gera. Ora, comparando tudo isso, você vai fazer uma aplicação na sua vida e tirar uma conclusão se você realmente tem ou não tem a virtude na sua vida. Então, primeira consideração, o que é a virtude? Os irmãos já entenderam isso nessa palavra introdutória. A segunda consideração, a virtude é uma promessa, aleluia, aos primeiros cristãos. E a virtude é uma promessa disponível até o dia de hoje. Aleluia! A promessa do Senhor está de pé e Ele quer cumprir a sua promessa. Ele quer revestir o seu povo com a virtude. Ele quer derramar a sua virtude e cumprir essa promessa que está disponível até o dia de hoje. O nosso Deus é um Deus de aliança e todas as vezes que Deus firmou uma aliança, Ele estabeleceu uma promessa. Aonde tem uma aliança firmada, tem uma promessa estabelecida. Portanto, todas as alianças que Deus firmou, Ele estabeleceu dentro dessa aliança algumas promessas. Ele fez uma aliança edêmica no Éden, estabeleceu promessa e cumpriu todas as promessas que Ele fez dentro dessa aliança. Ele estabeleceu uma aliança adâmica com Adão e estabeleceu promessa dentro dessa aliança, e Ele cumpriu todas as promessas dentro da aliança adâmica. Depois Ele faz uma promessa noética com Noé, estabelece promessa dentro dessa aliança e cumpre todas as suas promessas. Depois Ele estabelece uma aliança abrâmica com Abraão e Ele cumpre todas as promessas que Ele estabeleceu dentro dessa aliança abrâmica firmada com Abraão. Ele firma uma aliança mosaica com Moisés e todas as promessas que Ele firmou dentro dessa aliança, Ele cumpriu à risca. Ele fez uma aliança com o povo de Israel lá no Monte Sinai e todas as promessas que Ele estabeleceu dentro dessa aliança, Ele cumpriu cada uma. Ele faz uma aliança davídica com Davi e todas as promessas que Ele estabeleceu dentro dessa promessa, Ele cumpriu cada uma. Jesus veio na aliança do Novo Testamento, aliança de sangue, e dentro dessa aliança do Novo Testamento, aliança que Cristo fez com a igreja, também dentro dessa aliança que Cristo fez conosco, estamos aliançados com Cristo, assim Ele também estabeleceu promessa dentro dessa aliança do Novo Testamento, e Ele fez, somente Cristo, os lábios de Cristo fizeram 147 promessas. A Bíblia toda, os 31.273 versículos do Canto Sagrado, existem 30.000 promessas, mas só no Novo Testamento existem 147 promessas proferidas por Jesus. E entre essas promessas do Novo Testamento, dentro dessa nova aliança, é a promessa da virtude. Agora veja bem, se esse Deus cumpriu as promessas dentro da aliança adêmica, se Ele cumpriu as promessas dentro da aliança adâmica, se Ele cumpriu as promessas dentro da aliança noaica, se Ele cumpriu todas as promessas dentro da aliança abrâmica, se Ele cumpriu todas as promessas dentro da aliança mosaica, se Ele cumpriu todas as promessas dentro da aliança com Israel, se Ele cumpriu todas as promessas dentro da aliança davídica com Davi, será também que Ele não cumprirá todas as promessas que Ele fez para a igreja dentro dessa aliança de sangue? Aonde estão esta noite os que estão aliançados com Cristo? Aqueles que estão aliançados com Cristo estão debaixo de uma promessa, porque todas as vezes que Deus firma uma aliança, Ele estabelece a promessa. Somente quem tem aliança estabelecida com o Senhor é que pode desfrutar das promessas. Essa aliança com Cristo, aleluia, te coloca debaixo dessas promessas. E uma das promessas que ainda está disponível é a promessa da virtude. Recebereis a virtude e seguirei testemunha, tanto em Jerusalém, Samaria
até os confins da terra. O nosso Deus é um Deus de aliança. Aonde tem aliança firmada, tem promessa estabelecida. Aleluia! E essa é uma grande verdade. Quando os noivos chegam diante do juiz de paz, que vai fazer uma aliança, um comprometimento, estabelecer um pacto de compromisso, a primeira coisa que o juiz de paz ou líder religioso pergunta, dentro daquela aliança que está sendo estabelecida, é aonde está as alianças, porque o próprio juiz de paz ou líder religioso que está interpretando a bênção espiritual sabe que só há aliança, aleluia, só há relacionamento firmado se tiver a aliança, porque a aliança é o penhor do relacionamento. A aliança, aleluia, é o penhor, e ali quando é feita a troca das alianças, é feito o esvoto, e a aliança, o metal precioso, é uma simbologia visível, aleluia, do comprometimento, aleluia, do compromisso, do relacionamento que está sendo estabelecido entre ambos os cônjuges, e diante dessa aliança que está sendo firmada, é feita uma promessa um para o outro, prometo ser fiel na dor e na doença, e quando essa aliança é quebrada, então as promessas não se cumprem, só é cumprida as promessas dentro do relacionamento, enquanto a aliança se torna elo forte. Se a aliança for quebrada, as promessas jamais serão cumpridas. Tem muita gente cobrando a Deus promessa, mas Deus está dizendo, em vez de você ficar cobrando as minhas promessas, se preocupe em saber como está a sua aliança comigo, se preocupe em estabelecer a sua aliança comigo, porque se a sua aliança estiver um elo forte comigo, se você tiver aliança firmada comigo, aleluia, eu sou muito Deus para cumprir, eu sou muito Deus para falar o que eu prometi, eu sou muito Deus para cumprir o que eu prometi. Ninguém se está preocupado, fica correndo a minha paciência, cadê as promessas, Deus, cadê as promessas? Se preocupa em procurar saber como é que está a tua aliança comigo, porque se a tua aliança estiver firmada, você desfrutará das promessas, porque sou Deus de aliança, diz o Senhor. Escute, porque esse negócio de aliança é muito sério. Estar no mesmo ambiente não é autenticidade de aliança firmada. Glória a Deus. Mas eu estou na igreja, eu tenho um cargo, e daí? Você sabia que um casal pode estar morando dentro da mesma casa, mas com a aliança quebrada? Você sabia que o filho próprio estava dentro da casa do pai, mas a aliança do coração dele já tinha sido quebrada com a figura paterna? Ter credencial, usar paletó, sentar no banco, está aí sentado, não é autenticidade de ter aliança com Deus. Estar no mesmo ambiente não é a prova cabal de que você está aliançado com Deus. É possível ter alguém aqui e que está com a aliança quebrada, sim, aleluia. Tem muita gente cobrando promessa de Deus, mas a aliança está enfraquecida, a aliança está quebrada. Escute bem, o nosso Deus é o Deus de aliança, e a aliança com Deus da parte de Deus é aliança inquebrável. Deus não quebra aliança com ninguém, é nós que quebramos a aliança com Ele. Eu não sei como é que está a tua aliança com o Senhor, reforça a tua aliança hoje, que você voltará a viver e desfrutar as promessas estabelecidas. O Deus de aliança, o Deus de promessa, que pressa para cumprir na tua vida. E Ele está me dizendo que aqui tem pessoas que já eram, está atrasado, meu irmão, está atrasado. Já era para você estar vivendo promessa, uma hora você está com aliança com Deus, e uma hora a aliança está quebrada. Aí uma hora faz aliança com Deus, uma hora está com a aliança quebrada. Decide que você quebra a tua vida, reforça a tua aliança e tenha estabilidade no relacionamento com Deus, porque todas as vezes que você quebra a aliança, já perdeu a conta de quantos primeiros amores você já teve. Não é mais o primeiro amor, é o segundo, é o terceiro, é o 14º primeiro amor. Não sabe se quer ficar na igreja ou quer ficar no mundo. Todas as vezes que você rompe a aliança com o Senhor, você sai debaixo das promessas. Percebe que Deus prometeu que os filhos de Eli seriam o herdeiro do sacerdote perpétuo, mas ele disse a Samuel e a Eli: eu prometi a descendência de Eli sobre o sacerdote, mas agora longe de mim cumprir essa promessa.
porque os filhos de Eli quebraram aliança comigo. Ele prometeu a Israel no deserto que levaria eles à terra, mas quebraram a aliança deles com o Senhor e não entraram na terra. Quando Deus promete, aleluia, Ele cumpre. E se alguma coisa não se cumprir, é porque partiu da atitude do homem de quebrar a aliança e não de Deus de não cumprir. Se alguma promessa ainda não se cumpriu na tua vida, Deus está dizendo, faz uma autoanálise e pergunta para você nessa noite: como está a minha aliança com Deus? Como está a minha aliança com Deus? Aleluia! Como está a sua aliança com Deus? Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Como está a sua aliança com o Senhor? Aleluia! A primeira consideração da virtude, o que é a virtude? O poder real capacitador. Aleluia! Revestimento, virtude do Espírito Santo. Aleluia! Glórias a Deus. Agora, a segunda consideração, a virtude é a promessa que está estabelecida. Só pode receber a virtude do Espírito quem está aliançado com Deus. Glória a Deus. Esse negócio aí, irmão, gente desviada, suja, aí no mundo aí, cara, aliança quebrada com Deus, dizendo que está cheio da virtude. Pelo amor de Deus, isso não existe. A gente está vivendo uma geração de movimentos heréticos por aí, de pessoas aí falando línguas decoradas, de muita gente com inovações e heresia, um movimento estranho, uma inovação, um modernismo. Ei, o evangelho que a Bíblia não diz, aleluia, entrando no meio do cristianismo, e muita gente com a vida toda, aliança quebrada, dizendo que está com a virtude do Espírito Santo. Aleluia, virtude é promessa, e a condição da virtude é a aliança. Eu acredito no mulher cheio da virtude, eu acredito no homem cheio da virtude, eu acredito no jovem cheio da virtude, eu acredito na criança cheia da virtude, eu acredito no velho cheio da virtude. Aleluia, mas eu acredito na vida de homem e de mulher cheio da virtude, mas que tem aliança e que tem compromisso, relacionamento com o dono da virtude. Pela passividade. Aleluia. Ele está aqui. Eu estou sentindo a presença dele. Glória a Deus. Aleluia. Escute. Como é que você avalia um crente se ele tem a virtude ou não? Como é que você faz a avaliação se o crente tem a virtude do Espírito Santo na vida ou não? Ah, pastor, eu falando em língua, profetizando essa parte, não tem nada a ver com isso. Eu conheço pessoas que não sapateiam na igreja, não ficam correndo no meio da igreja, nem plantando bananeira, mas é homem e mulher cheio da virtude. Você sabe como você avalia que a pessoa é cheia da virtude? É só você olhar se tem evidência dos frutos do Espírito. Os frutos do Espírito têm mais a ver com aquilo que você se torna do que com aquilo que você faz. Tem pessoas que acham que o fruto do Espírito é só fazer, construir igreja, ganhar alma e fazer missão. Tem a ver com isso, mas tem muito mais a ver com o que eu me torno. Gálatas capítulo 5, versículo 19 em diante. Quais são os frutos do Espírito? O fruto no singular e as virtudes do fruto. O fruto é amor e as virtudes, amor. Tem a ver com o que eu me torno. Paz tem a ver com o que eu me torno. Longanimidade tem a ver com o que eu me torno. Mansidão, bondade, domínio próprio, temperança, fé, tudo isso tem a ver com o que eu me torno. Me torno parecido com o quê? Me torno parecido com o caráter de Cristo. Quando eu sou cheio da virtude, eu estou produzindo os frutos que tem a ver com o que eu me torno parecido com Cristo. Quando você vê um homem cheio do Espírito e cheio da virtude, você vê as evidências do fruto. Pelos frutos se conhece a árvore. E como é que você avalia uma mulher cheia do Espírito e cheia da virtude? É só olhar se tem os frutos do Espírito. Aleluia, quem tem os frutos do Espírito reflete o caráter de Cristo, do caráter cristão. Frutos do Espírito. Aleluia!
muito a ver com o que você se torna. Escute! O diabo imita sinais, porque a Bíblia diz que ele faz fogo cair do céu. O diabo imita até dons. Eu já vi gente profetizar espírito maligno. Já vi gente falar em língua, é espírito maligno. Já vi gente desrespeitar pastor e era espírito maligno. Já vi gente fazer movimento na igreja e era espírito maligno. O diabo imita sinais. O diabo imita até os dons. Mas tem uma coisa que o diabo não imita e ele não tem interesse de imitar: é os frutos. Ele imita sinais, ele imita demônios, mas ele não pode imitar, e nem quer, e nem tem interesse de imitar. É os frutos do Espírito, porque os frutos são as características de Cristo. Cristo é amor, Cristo é longanimidade, Cristo é bondade, Cristo é domínio próprio, Cristo é, aleluia, mansidão, aleluia. Você tem esses frutos. Estou vendo um monte de gente iracunda aí, irmão, vive na carne, dizendo que é cheio de Espírito Santo. Escute bem, como é que você faz uma avaliação se aquele crente é cheio do Espírito, é cheio da virtude ou não? Aleluia, não é porque fala a língua mais alto, não é porque dá mais um glória a Deus mais alto na igreja. Como é que eu faço a avaliação se aquela mulher, aquele homem é cheio do Espírito, cheio da unção, não é correndo na igreja e nem falando mais alto e plantando bananeira? Como é que você faz o diagnóstico, a avaliação se o irmão é cheio do Espírito da virtude, se na vida dessa pessoa existem os frutos do Espírito? Porque não adianta gritar bonito aqui em casa e na sua casa, aqui na igreja, na sua casa, não se submete ao seu marido. Que fruto do Espírito é esse? Eu só obedeço a Deus, não obedeço a homem. Larga de ser hipócrita, rapaz. O Deus que você fala que obedece, mandou você obedecer ao homem. Eu só obedeço a homem. O Deus que você fala, eu só obedeço a Deus, eu não obedeço a homem. Ah, é? O Deus que você fala que obedece, mandou você obedecer ao pastor. Se o dia apareceu um meio doido lá, obedeça a homem, pastor. Obedeça a homem, você obedece a Deus. Ah, é? Você obedece a Deus? O Deus que você fala que obedece, mandou você obedecer, pastor, rapaz. Aprende uma coisa, doutrinar, disciplinar, ensinar a igreja. Cadê o pastor? Levanta a mão. Ali, ó, pastor Evair. Deus, a Bíblia diz que ele dá pastor à igreja, ele não dá a igreja a pastor. Quando ele dá pastor à igreja, é função do pastor ensinar, disciplinar, exortar e ensinar e corrigir a igreja. Amém? Recebeu a oportunidade para pregar, prega a palavra, manda a palavra profética, lança uma palavra sobre a igreja. Eu tenho um recado para dar aqui, eu tenho uma notícia para dar aqui. Amém? Eu tenho um comunicado para fazer aqui. Eu queria avisar que a igreja tem pastor. Se você receber a oportunidade aqui para pregar, pelo amor de Deus, não vem bater na igreja, disciplinar a igreja. Aqui tem pastor, Deus colocou ele aqui para fazer isso. Respeite. Amém? Quer ser bem sucedido no teu ministério? Respeite. Lá na minha igreja, se dá oportunidade. Começa a fazer coisas que o pastor da igreja tem que fazer. Disciplinar, exortar a igreja. E querer disciplinar a igreja, eu tomo uma forma não se dá. Quero avisar que a igreja é pastor. Aprenda isso nessa noite. Ah, pastor, mas eu não estou gostando. Se gostou, amém. Se não gostou, resolve com Jesus aí, ele está falando. Porque tem muita gente, irmão, que gosta de exortar, mas os que mais gostam de exortar não gostam de ser exortados. Quem tem o fruto do Espírito, aleluia, até gosta de exortar. Mas quando é exortado, dá glória a Deus. Aleluia. Quando está com o microfone na mão, quer fazer a igreja, o céu cair dentro da igreja. Quer bater em todo mundo. Aí quando o ovo está sendo usado, parece uma múmia, não abre a boca da glória a Deus. Aleluia, Senhor. Eu acho que é a unção do microfone. Onde você comprou esse microfone aqui? Eu quero comprar igual, porque o povo pega o microfone e vira uma unção tremenda. Aí quando o outro está cantando e pregando, não abre a boca da glória a Deus. Que unção é essa? Que só cai quando você está com o microfone na mão. Quando o outro está pregando e cantando, você não abre a boca da glória a Deus. Diga comigo, a promessa é uma virtude. A virtude é uma promessa.
Diga, virtude é uma promessa. A virtude é uma promessa. A virtude é uma promessa, a promessa está disponível até hoje. Mas mais que isso, a promessa está estabelecida onde tem aliança firmada. Aleluia! Por isso que o revestimento, o derramamento da virtude é para quem já foi regenerado, é para quem já foi cheio, é para quem já foi salvo por Jesus. Aleluia, porque Deus não usa vaso sujo. Glória a Deus, aleluia. A promessa, aleluia, é estabelecida onde tem aliança firmada. Aprenda isso. Aleluia. Então, para receber a virtude do mínimo, tem que ter aceitado Jesus e tem que ter recebido o Espírito Santo, que está no processo de regeneração. Aleluia. Pastor, eu quero virtude. Eu te pergunto, como está a sua aliança com Deus? Aleluia. Como está a sua aliança com Deus? Terceira consideração, aleluia, método para buscar a virtude. Diga comigo assim, a oração. Você já entendeu o que é a virtude? Já entendeu? Segunda consideração, que a virtude é uma promessa. E a promessa está estabelecida dentro de aliança firmada. Terceiro ponto, como buscar a unção? Aleluia, o método não mudou. Diga comigo, o método não mudou. O método não mudou. Como que os discípulos buscaram essa virtude, irmãos? Como que eles buscaram a virtude? Aleluia! Eles buscaram a virtude orando. Diga comigo, orando. Orando. Eles estavam orando no cenáculo, orando 1, 2, 3, 4, 5, 10º dia. Então desceu o Espírito Santo e a virtude revestindo, aleluia, aqueles irmãos, aleluia, foram revestidos da virtude, e todos que foram revestidos do cenáculo, a pregação deles nunca mais foram as mesmas, porque a virtude, aleluia, foi adquirida através da oração. Aleluia. Essa geração quer virtude, mas não gosta de orar. Glória a Deus. Paga o culto de revelação, irmão, vai faltar banco aqui. Paga o culto de campanha de prosperidade, vai faltar banco aqui. Mas marca a campanha de oração para você ver. É 2, 3. Marca a vigília para você ver. Marca a campanha, vai dar o profeta que revela a identidade. Deus não revela nada sem propósito. Sem propósito, Deus tem que revelar identidade. Mas tudo bem, mas eles estão por aí. Os profetas de Araque de Facebook, mas tudo bem. Marca uma campanha, a roda da revelação, lota. Marca uma campanha da bênção da prosperidade, e vai dar o nome de Deus, e vai revelar, lota. Marca um culto de estudo bíblico, as pessoas não querem. Marca a campanha de oração, as pessoas não querem. Aí fica essa geração de um povo interesseiro, um povo de só cabeça, e não quer orar. É por isso que eu estou confundido. A virtude como adrenalina. Tem muitos movimentos por aí. Eles perderam a virtude e estão querendo substituir a virtude por adrenalina. Você sabia que você ficar 2 horas pulando num show, a adrenalina sobe, dá uma sensação de uma alegria, e você acha que você está cheio de virtude? Tem muita celebridade gospel, rebatendo multidão. Aí chega lá e 2 horas pulando. Você sabia que você chega num show gospel, fica pulando, a adrenalina sobe e você sente uma sensação momentânea de que é feliz. Isso não é virtude! Glória a Deus. Dá Aleluia. prazer em renovação. Ei, quando Davi quis a presença de Deus em Jerusalém, através da arca, ele tinha a boa intenção de querer a presença, mas ao executar o método para trazer a presença, ele entrou com inovação. No vídeo colocando o ombro do sacerdote a arca de Deus, colocou sobre o carro de boi. Deus fez tragédia e Deus pagou a intenção de Davi. Ó, Davi, você quer a minha presença? Mas vem da hora! Não traz inovação! Aonde tem inovação, tem transformação! Tem muita gente que perdeu a virtude e agora está querendo substituir a virtude por adrenalina, por inovações. Até que você aí mudando a característica da igreja, já tirou tudo, colocou um ladrão aqui, e já tirou os sacerdotes do altar, e colocou os levíticos, os sacerdotes jogaram lá para baixo. Levítica para administrar e auxiliar no templo, sacerdote no altar. Eles estão tirando o sacerdote do altar, colocando lá embaixo
e colocando na filha, com características de montando, chamando Jesus de para, nos montando para assumir e roubar, e colocando os outros na fumaça do livro, e dizer que vai nos pés, isso é roubação, não quer substituir a virtude que foi embora, do movimento, a virtude é promessa, ele quer falar, tem que ter aliança, ele tem que ter liberação, tem que ser orado, é por isso que receber a virtude, essa geração é preguiçosa, não gosta de orar. Aleluia. Essa geração quer virtude, mas não quer orar. Impossível. Não dá, minha querida. Não dá, meu querido. Não tem como negociar isso daqui. Esse é o Deus da negócio de princípio. Ele não vai quebrar protocolo. Ele não vai abrir exceção para ninguém. Não dá, igreja, para negociar isso daqui. Não tem como ter a virtude se não tiver uma vida de oração. Aleluia. O que é a virtude? O poder real capacitador. A virtude é uma promessa disponível para os que estão com aliança com ele. Terceiro método para buscar a virtude, o método ainda é milenar. Ele sempre funcionou e nunca vai mudar. E é muito simples, é se orar e buscar. Consiga a virtude que você recebe. Porque os discípulos estavam fazendo quando receberam a virtude? Estavam no Senado, fofocando, falando de política. Eles estavam lá no Senado, falando mal do pastor. Eles estavam lá no Senado, remormurando e reclamando, criando uma inovação. É por isso que eles receberam a virtude. É isso? Eles estavam no Senado orando. Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim: se você não gosta de orar, não existe a virtude na sua vida. Olha aí, irmão. Olha aí para o irmão. Fala para ele. Se você não tem uma vida de oração, não existe a virtude de Deus. Agora diga assim, ó. Sabe por que muita gente vazia de virtude? Porque muita gente não gosta de orar. Aleluia, aleluia. Coisa maravilhosa. É quando o homem de Deus, uma mulher de Deus, cheia da virtude. Aleluia. Quando o homem de Deus, a mulher de Deus, cheia da virtude. E que tem uma vida de oração. Aleluia. Tendo o microfone para pregar, para cantar. Deus opera no meio do povo. Deus precisa ouvir. Alguém que é leigo, que não tem uma consagração eclesiástica, ou que não é PhD, ou doutor em teologia e divindade, que não é PhD, que vai subindo de Deus. É tanta formação teológica. Eu prefiro ouvir uma pessoa que tem um conhecimento raso nas escrituras, mas que tem a virtude de Cristo na vida. Tudo que ouve a pessoa falar e não tem virtude nenhuma. É o primeiro de terno novo, o diabo é o primeiro de sapato novo, o diabo é o primeiro de Glória a Jesus, aleluia. Eita, o diabo é o primeiro de bola, o diabo é o primeiro de cama, mas eu sou o diabo primeiro. Diante do grande, cheio da virtude, o diabo não tem medo de aparência, o diabo não tem medo de poder de influência, o diabo não tem medo de poder social, o diabo não tem medo de status, ele não tem medo de influência familiar, ele não tem medo do poder do dinheiro. Mas eu já vi o diabo tremer quando Deus de cara com um crente que era de vigília e que era cheio de oração, que era cheio de virtude de Deus. É disso que o diabo tem medo. glória, glória, Jesus. Se nós, pentecostais, estamos orando, na hora dessa, estamos dormindo, estamos numa vigília, pagando um preço para ter virtude. Se nós que estamos buscando a virtude, já é difícil enfrentar a guerra contra o diabo. Aleluia, Deus. Que não gosta de orar, essas igrejas frias que não têm a virtude. Se chegar uma hora a Deus dentro dela, todo mundo fica escandalizado. Como é que é? Verdade. Como é que é esse povo que não recebeu a virtude dele? Foi que nem aquele povo lá, que Paulo chega em Atos capítulo lá, já foram batizados no Espírito Santo, já receberam a virtude, mas nem nunca ouvimos falar dele. Fomos batizados com o batismo de João. Então vem cá, João batizou para arrependimento, mas eu fui por as mãos, e Paulo impôs as mãos e deu o Espírito Santo. A virtude, e Deus batizou com o Espírito Santo. Aleluia, Deus. Aleluia. Sem a virtude, você não consegue vencer. Aleluia!
Glórias a Deus, aleluia. O importante é a virtude, mas a virtude só pode ser adquirida, só pode receber a virtude quem está disposto a ter uma vida de oração. Aleluia. A virtude desce. A virtude desce. Se eu não gostar de orar, Se eu não gostar de orar, não tem virtude. não tem virtude. Você acha que Deus está implorando para mandar virtude para ele? Para a irmã que fica o dia inteiro assistindo novela e não ora? Você acha que Deus está implorando para mandar a virtude na vida do irmão que fica o dia inteiro jogando videogame, assistindo futebol? Você acha que Deus está preocupado? Aleluia! Glória a Você Jesus. acha que ele está implorando para mandar a virtude na vida de um jovem, de uma moça que fica 1, 2, 3, 4, até 5 horas mergulhado na rede social? Glória a Deus. É assim o Facebook, é assim com o TikTok, mas não é assim com Jesus. Não é assim com a virtude, porque passa hora inserindo um lixo na internet, mas não passa meia hora orando para Deus te dar virtude. Glória a Deus. Aleluia. Se você não aprender a orar e a buscar o Senhor, aleluia, não tem virtude, aleluia. O método para receber a virtude é oração. Quarta consideração, nós partimos para a conclusão. Propósito da virtude, diga comigo, propósito da virtude. Propósito da virtude. Propósito da virtude Propósito é nos fazer testemunha de Jesus Cristo. Aleluia. Olha para o mundo que está do lado, está perto do 5. Aperta o cinto. Agora não vai bater. É Deus que vai falar. Qual é o propósito da virtude? Diga assim, Deus. Glória a Jesus. Nada Não faz nada. sem propósito. Ora, se Deus não faz nada sem propósito, por que Ele prometeu essa virtude? Qual é o propósito de Deus prometer essa virtude? Vamos ver qual é o propósito? O propósito da virtude, o versículo já é esclarecedor. Recebereis a virtude do Espírito Santo e servirei testemunha. O propósito da virtude é nos fazer testemunha de Jesus Cristo. Ora, tem muita gente que tem um conceito errado a respeito do que é ser testemunha. Testemunha nos dias de hoje, para muitos é pregar aqui no púlpito e dizer que é crente meia boca lá fora. Tem muita gente que acha que ser testemunha é só ter título religioso, acha que ser testemunha é só ter rótulo de cristão. Deixa eu te dizer para você, ser testemunha dentro do que Jesus está propondo, ser testemunha, a raiz da palavra, ser testemunha no contexto do Novo Testamento da Igreja Apostólica dos primeiros séculos, era morrer por Jesus, porque a palavra testemunha vem da palavra martos, e martos quer dizer martírio. Naquele tempo, quando alguém dizia eu sou testemunha de Jesus Cristo, é porque aquela pessoa estava decidida a morrer pelas convicções que tinha de Cristo. Eu digo, quando Jesus disse a respeito de Antipa, aí onde está o trono de Satanás, aonde a minha fiel testemunha Antipa foi morto. Ele disse que Antipa foi fiel testemunha. Testemunha vem de marto, quer dizer martírio. Testemunha está disposta a morrer por Jesus. Isso é ser testemunha, aleluia. Escute bem, se o propósito da virtude era nos fazer testemunha, e o propósito da virtude era fazer a igreja apostólica testemunha, aleluia. Veja bem que o propósito da virtude até hoje é nos fazer testemunha, aleluia. Aleluia. Diga de novo, Deus não faz nada sem propósito. Deus não faz nada sem propósito. O propósito dele O propósito é nos dele fazer testemunha. é nos fazer testemunho. Agora veja bem, testemunha é estar disposto a morrer por Jesus, aleluia. Se Deus permitiu a perseguição religiosa no Brasil, muita gente que não gosta de orar já vai negar ele, já vai voltar para trás. Ora, ser testemunha é, aleluia, estar disposto a morrer por Cristo. E o propósito da virtude é nos fazer testemunha, é estar disposto a orar, a morrer por Jesus Cristo. Escute bem,
propósito da virtude é nos fazer testemunha. Se o crente não estiver decidido no coração em ser uma testemunha de Jesus Cristo, não pode receber a virtude. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Se o propósito da virtude é nos fazer testemunha, se você não tiver no teu coração decidido, convicto de que você quer ser uma testemunha de Jesus Cristo, você jamais poderá receber a virtude. Porque veja bem, milhares de pessoas foram tocadas por Jesus, milhares de pessoas receberam o pão que ele multiplicou. Escute bem, como é séria a questão da virtude e a decisão de ser testemunha. Tem muitos crentes que nem a família dele sabe que ele é crente ainda. Tem muitos crentes que lá no trabalho ninguém sabe que você é crente. Tem muita gente que muitos dos meus vizinhos não sabem que você é crente. Se o seu pastor perguntar para a tua vizinhança que tipo de crente é você, o que a tua vizinhança vai fazer? Vai dizer. Tem muita gente que não está decidindo ser testemunho nem no meio da paletela. Aí ele diz que quer receber a virtude. Aleluia. Se você não amar a Cristo e pregar a palavra a ponto de morrer por Ele como testemunha, mesmo que venha uma perseguição, o sangue bate na canela, se você não estiver disposto a morrer por Ele, não podemos receber a virtude, porque Deus não faz nada sem propósito. Escute bem, milhares de pessoas receberam o milagre de Jesus. A Bíblia diz: se fosse escrito nos livros os milagres que ele fez, o mundo não ia conter os livros. Milhões de pessoas foram tocadas por Cristo pelos seus milagres. Agora escute bem uma verdade a respeito da virtude. Se milhões de pessoas foram tocadas pelo Galileu, pelo Nazareno, se milhões de pessoas foram tocadas, curadas, tocadas por ele, se muitos o conheceram, por que no dia de receber essa tal virtude só tinha sido 20 irmãos? É uma pergunta curiosa. Se multidões e multidão conheceram a Cristo, se milhares foram tocados por ele, recebeu algum milagre de alguma maneira das mãos dele, se muita gente foi tocada por Jesus, a minha pergunta é: por que é que no dia de receber a virtude só tinha 120 irmãos? É muito simples. Eu imagino os discípulos indo para o cenário orar, e nas pequenas ruas de Jerusalém, os curiosos perguntando: para onde vocês estão indo? Nós estamos indo para o cenário. Vocês estão indo fazer o que no cenário? A gente está indo orar, porque Deus quer que a gente ore, crente tem que orar. Mas por que vocês estão indo orar? Nós estamos indo orar porque tem uma promessa aí, uma virtude que ele vai mandar. E a maneira de receber essa promessa, essa virtude, esse poder capacitador, esse revestimento, é através da oração. Então nós estamos indo para o cenáculo orar, buscando a promessa da virtude. Aí imagina eles perguntando: mas para que é essa virtude? Aí imagina os discípulos dizendo: olha, ele disse que essa virtude era para ser testemunha. Aí eu imagino multidões de multidão dizendo: olha, apóstolo, olha, Tiago, Pedro e João, receber essa virtude aí, sentir essa virtude lá no cenáculo, até que seria uma experiência boa. Receber essa tal virtude até que não seria ruim, mas ser testemunha não vai dar para a gente não. Aleluia, Jesus. Porque milhões foram tocados por ele, e na hora de receber a virtude só tinha aproximadamente 120, porque muita gente quer receber, mas muitos milhares não querem ser testemunha. Glória a Deus. Uma irmã chegou para o pastor e disse assim: pastor, eu preguei para o marido da irmã Francisca e ele aceitou Jesus e o meu não aceitou. Pastor, eu preguei para o marido da irmã Sebastiana e ele aceitou Jesus e o meu não aceita Jesus. Aí eu preguei para o marido da irmã Beltrana e ele aceitou Jesus e o meu não aceita Jesus. Pastor, por que eu prego para o marido das irmãs e elas se convertem e o meu não se converte? E o pastor sabiamente respondeu: é porque o marido das outras não mora com a senhora, irmã.
Aleluia. Porque pregar para os outros é fácil. Agora, ser testemunha dentro de casa é difícil. Se você não estiver disposto a ser uma testemunha ordinária de Jesus, você não pode receber a virtude. Glória a Eu Deus. pergunto para os irmãos aqui nessa vigília: para que você veio aqui na vigília? Receber a virtude, pastor. Mas para que você quer virtude? Glória a Jesus. Para que você quer virtude? Jesus quer mandar a promessa da virtude na vigília, no culto de domingo à noite, no culto da segunda, da terça, da campanha. Ele é o mais interessado em cumprir a promessa da virtude. Mas para que você vem buscar a virtude? Deus não faz nada sem propósito. Tem muita gente que recebe a virtude no domingo, aí na segunda-feira não tem coragem de pregar para o evangelho para alguém que está na frente e diz: eu estou com câncer, eu estou morrendo, eu estou aposentado, eu não sei mais o que fazer. Aí a pessoa fala: a vida é assim mesmo. Aí Deus se olhando do céu dizendo: cadê a virtude que eu te dei no domingo? Por que você não pode? Por que não quer ser testemunha? Essa geração vem buscar virtude, vem grandes eventos de quatro paredes, mas quando recebe a virtude, são estérios, não prega a palavra. Essa virtude que vai mandar essa vigília é para você pregar na rua, e no centro de recuperação, e nos asilos, nos hospitais. Essa virtude é para ser testemunha. Aqui, pastor, é quanto mais é testemunha lá fora. Ele quer mandar a virtude. Ele quer mandar a virtude. Qual é o seu propósito? O que você vai fazer com a virtude? Aleluia. Eu quero a virtude, pastor, porque eu quero ser um pregador mais famoso. Eu quero desfrutar dos prestígios dos irmãos. Eu quero a virtude, porque eu quero que as pessoas me vejam como um grande pregador. Eu quero a virtude, porque eu quero ser um exemplo. Eu quero a virtude, porque eu quero pregar. Eu quero viajar. Eu quero dar os quatro cantos da terra. Eu quero a virtude, porque eu quero ocupar o lugar mais alto, a cadeira mais importante na igreja. A virtude não é para isso. A virtude é para ser mais lá fora do que aqui dentro. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Escute bem. Escute bem. Quando o teu marido, quando a tua esposa, quando os nossos familiares começar a perceber essa virtude do Espírito na nossa vida, não vai precisar mais convidar eles para vir para a igreja, porque a virtude é contagiosa. Quando o teu marido, teu filho, quando os teus parentes, os teus vizinhos começar a ter a virtude na tua vida, não vai precisar convidar. Eles vão dizer: me leva para a igreja, eu quero conhecer a tua igreja, meu pastor, porque eu quero sentir o que você sente. Eu quero essa virtude para mim, eu quero ter isso na minha vida. Eu quero receber essa virtude na nossa vida. Esse lugar aqui não caberá de gente. Aleluia. Vem para o nosso de boa. Aleluia. Para finalizar, consequências da virtude. Diga comigo: consequência da virtude. Depois que o apóstolo Pedro recebeu essa virtude, o primeiro sermão dele, diz Atos capítulo 2, quase 3.000 almas se renderam a Cristo. Depois dessa virtude, o segundo sermão do apóstolo Pedro, 5.000 almas aceitaram a Cristo. E a Bíblia diz que eram homens indoutos. Indouto não é que eles não eram alfabetizados. Já vi pregadores dizer que Pedro não era alfabetizado. Indouto, que a Bíblia diz, é que os apóstolos não tinham conhecimento dos mestres e dos sacerdotes, dos escribas, dos homens da lei. Era indouto porque não tinham conhecimento dos escribas, ou até mesmo dos sacerdotes, dos mestres. Eles não tinham conhecimento como os doutores. Eles tinham conhecimento raso. Quer dizer que Pedro não era alfabetizado, esqueceu que Pedro escreveu cartas. Portanto, era um homem douto, não tinha um conhecimento tão profundo como os religiosos, mas uma mensagem rasa
era simples, mas a mensagem de Pedro era cristocêntrica. Sabe qual era o tema da mensagem dele? Cristo vivo, ressuscitado, crucificado e ressuscitado. O mundo não quer uma mensagem mirabolante, o mundo não quer ver uma mensagem esplêndida, digna de aplauso, o mundo não quer essas mensagens de podcast, o mundo não está esperando essas mensagens de alta ajuda, o mundo não está querendo pensamento filosófico, o mundo está querendo uma mensagem, ainda que seja rasa, mas seja cristocêntrica e uma mensagem inflamada na virtude. A igreja precisa louvar, aleluia, a mensagem simples do Evangelho, aleluia, retirado da virtude do Espírito Santo de Deus. Pastor, eu quero ser um grande pregador como Billy Graham. Vai puxar a história de Billy Graham, irmãos, a mensagem dele. Ele chegava nos estádios com 300 mil pessoas. Jesus Cristo é o Salvador. Uma mensagem simples. Quando ele fazia o apelo, centenas de milhares de pessoas se jogando da arquibancada e diziam: eu quero Jesus. As mensagens de Billy Graham de Spurgeon, as mensagens desses pregadores eram mensagens simples, que o povo entendia, porque o Evangelho é simples. O Evangelho não precisa de profundidade e de pensamento filosófico, e nem de analogia humana, e nem de conjectura humana. O Evangelho é simples, mas tem que ser carregado da virtude do Espírito Santo. É isso que o mundo quer ver. Aleluia! A igreja com a mensagem simples, mas uma mensagem carregada do Espírito Santo. Aleluia! Uma pessoa inflamada na virtude do Espírito Santo, aleluia, ela revoluciona a cidade. Coisa boa é o obreiro cheio da virtude na igreja, coisa boa é a esposa cheia de virtude em casa, coisa boa é marido cheio da virtude em casa, coisa boa é o crente na cidade cheio de virtude. Tem muita gente aí que perdeu a virtude e está mandando Jesus fazer aquilo que ele já mandou vocês fazerem. Outro dia o meu irmão orando, o irmão começou: Senhor, vai no hospital, visita os asilos, visita o centro de recuperação. O Espírito Santo me diz assim: está vendo? Ele está mandando eu fazer aquilo que eu já mandei ele fazer. Sabe quando Deus vai no hospital? Quando você for. Sabe quando Deus vai visitar o centro de recuperação, os asilos mendigos? Quando você for. A gente fica pedindo para Deus fazer aquilo que Ele já mandou nós fazer. Ele mandou você fazer o Evangelho, a virtude, aleluia. Para isso, eu vou fazer uma oração esta noite e eu vou perguntar: se aqui tiver alguém disposto no coração, a partir de hoje, ser testemunha verdadeira de Jesus, nós vamos orar e a virtude vai ser na tua vida. Mas se você não estiver disposto a ser uma real testemunha de Jesus, nem vem na frente, fica onde você está, decida primeiro se você quer ser uma testemunha real de Cristo ou não. Por que na igreja, quando Deus manda a virtude, uns recebem e outros ficam assim: é de Deus? Será que é para mim? Isso é de Deus? Que mover é esse? Por que quando a virtude desce, muitos recebem e muitos não recebem? Porque muitos não estão decididos ser testemunha de Cristo. Vocês não acham que eu vim aqui distribuir chave de carro? Eu vim aqui trazer essa mensagem. Sabe por quê? Escute agora. Essa igreja será um referencial. Escuta aí, pega isso aí. Escuta aí, porque eu estou falando na direção da virtude do Espírito. Sabe por que Deus está falando essa palavra? Porque essa igreja, não apenas nessa cidade, mas em Mundo Novo, em muitos lugares, será uma igreja referência, aleluia, de uma igreja cheia da virtude do Espírito Santo. Se prepara, pastor. Se prepara, pastor, aleluia, deixa aí, porque Deus vai levantar um remanescente de pessoas cheias da virtude. Deus não precisa, aleluia, de uma multidão, aleluia, Ele só precisa de alguns cheios da virtude. Cheio da virtude, e 3 vezes ele virou a cidade de ponta cabeça. Em 3 anos e meio, Jesus revolucionou a Palestina, porque a Bíblia diz que ele era cheio da virtude. Ele disse para Gideão: 32 mil é muita gente, manda os covardes voltaram, voltou 31.700, apenas com 300. Deus não precisa de muita gente,
precisa de uma multidão, aleluia, vazia. Ele precisa de algum, mas de alguns cheios da virtude. Ei, Deus vai levantar um remanescente aqui, cheio da virtude, cheio da virtude. Cheio da virtude, é muito melhor, Gideão, 300 cheios da virtude, 300 que obedecem, 300 que oram, 300 que têm aliança e 300 revestidos da virtude, do que 32 mil só dando trabalho para o pastor e não resolve nada. Deus está dizendo, ele não precisa de uma multidão, ele chamou dos pastores, é quem tem a igreja mais cheia. Ah, eu tenho um povo maior, porque eu tenho tantos mil membros. Sabe o que Deus está dizendo? Ei, não te preocupe em ter a igreja mais cheia. Se preocupa que Deus levanta homens e mulheres cheios da virtude. Eu preciso ser pastor de 10 que são cheios da virtude do que de 1000 vazios. Ele está aqui, eu estou sentindo ele. Escute bem, se uma pessoa estiver cheia da virtude, ela revoluciona o lugar. Aleluia! A virtude que faz a diferença. A virtude que faz a diferença. Vou fazer uma pergunta aqui. A Bíblia diz que a primeira evidência dos que receberam a virtude é que a virtude promoveu desejo nas entranhas de anunciar o Evangelho. Que virtude é essa? Que você nunca prega o Evangelho para ninguém. Que virtude é essa que nunca ganhou uma alma para Jesus? Ei, irmã, você que está falando que é cheia da virtude, você, irmão, que diz que é cheia da virtude, quem aqui na igreja que você pode apontar e dizer assim, ó, tá ali, eu ganhei para Jesus, trouxe aqui o pastor está apacentando e levantando o líder, discipulando, agora eu estou ganhando o outro. Quem aqui na igreja você pode apontar e dizer, tá ali, eu ganhei para Jesus, está ali o pastor. Escute, ovelha gera ovelha, pastor apacenta e levanta líder. A obrigação de gerar ovelha não é só do pastor, responsabilidade de ganhar não é só do pastor. Pastor apacenta, discipula líder, quem gera ovelha é ovelha. Se tiver 50 aqui e cada ovelha gerar ovelha, na próxima vigília vai ter 100 e na próxima vai ter 200, porque ovelha gera ovelha. Quem aqui na igreja pode apontar e dizer, ali ó, peguei na oração, evangelizei, insisti, evangelizei, convidei, consegui gerar ovelhinha, aqui ó, ganhei para Jesus, tá ali, o pastor está cuidando. Quem aqui dentro você pode apontar e dizer, tá ali ó, ganhei para Jesus e o pastor da Bahia está discipulando? Quem? Se não tiver ninguém aqui que você cantou e trouxe aqui, que você possa dizer, tá ali ó, eu gerei, você precisa hoje receber a virtude para ser curado dessa esterilidade, porque ovelha tem que gerar ovelha. Tá difícil dar glória a Deus aí, né, irmão? Mas eu não sou pregador, convido a glória a Deus. Se você está glória a Deus, eu vou pregar a palavra. Se você não está glória a Deus, vou pregar do mesmo jeito. Quem tem, agora é glória essa. Quem tem a virtude não precisa de pregador que vai dizer, levanta a mão da glória. Quem tem a virtude não precisa de pregador dizendo da glória. Quem tem a virtude não precisa de alma vigília, irmão, da glória a Deus. Quem tem a virtude, aleluia, da glória, porque tem a virtude. Eu estou com poucos, mas estou com uma luz de glória a Deus. Sabe o que é isso? É a virtude. É a virtude. É a virtude que está no meio do povo de Deus. É a virtude, é a virtude, é a virtude. Escute, vou contar um pequeno testemunho, aleluia. Vou contar um testemunho sobre Moisés. Diga assim, ó, Deus precisa não de muitos, mas de poucos, desde que seja inflamado na virtude. Seja disposto a ser testemunha, morrer por Jesus. Escute bem, para vocês saberem o que é o cheio da virtude, o que é ser cheio da virtude, o que uma pessoa cheia da virtude pode fazer. Estamos no ponto da mensagem, consequências da virtude. Escute bem, fala os testemunhos da cena. Se vocês procurarem e pesquisarem, o livro com o título Torturado por Jesus, de autoria do pastor Richard Humbert,
Você vai ver que ali tem um testemunho de um menino, de um adolescente, que Deus revestiu ele da virtude, ele morreu por Jesus e revolucionou a Romênia na década de 40. Quando estava aquele conflito de guerra, aquele conflito dos alemães entrando na Romênia, então o pastor Richard Humbert, que era um grande evangelista, começou então agora, os alemães, agora, conflito da guerra, implantar o comunismo, e agora o pastor Richard Humbert começou a fazer, inaugurar as igrejas subterrâneas. Foi o maior pastor de maior número de igrejas subterrâneas na década de 40 na Romênia. Isso está no livro de autoria do pastor Richard Humbert, Torturado por Jesus. E ele então agora, diante da perseguição ao Evangelho, a igreja, ele começou então a fazer os cultos de forma subterrânea, escondido, porque a perseguição religiosa era muito. E o testemunho diz, para os irmãos entenderem o que é alguém cheio da virtude. E o testemunho diz que Mihailo, que era filho do professor Richard Humbert, anunciou o evangelho para um colega da escola. Um menino de 11 anos. E aquele menino disse assim: é verdade que você está falando de Jesus? E Mihailo, filho do pastor, disse assim: eu vou levar o celular na minha casa, na igreja. Aonde está o meu pastor Richard? Na igreja subterrânea. Eu estou te dando aqui uma mensagem rara sobre a crucificação, Cristo, a salvação. Mas o meu pai, pastor Richard, vai te trazer uma mensagem mais clara, uma mensagem mais poderosa, mais esclarecedora a respeito da salvação e da crucificação e da salvação em Cristo. E aquele menino ficou todo alegre. Ele disse: eu não acredito que você está me dizendo. E ele foi com Mihailo até a igreja subterrânea. Então o pastor Richard Humbert pregou uma mensagem cristocêntrica, falou do Calvário, de Cristo, da crucificação, e disse sobre Jesus, que Jesus prometeu a virtude. E quando o pastor Richard Humbert acabou de pregar para aquele adolescente, ele veio, olhou os olhos e começou a chorar, e começou a falar em línguas estranhas, e foi cheio do Espírito Santo, entregando a sua vida a Cristo. Aí ele disse, falando em língua: pastor, o que é isso, essas línguas que estão falando? Estou sentindo um algo do céu que eu não estou entendendo. Pastor Richard diz assim: meu filho, você acabou de ser batizado com o Espírito Santo, você acabou de receber a virtude. Aquele menino de 11 anos disse assim: meu pastor, para que Jesus me batizou? Para que ele me deu essa virtude? Aí o pastor Richard diz assim: é para você ser testemunha, meu filho. Aí ele diz assim: quer dizer que eu tenho que ir lá fora pregar o Evangelho? Aí o pastor disse: sim, mas é perigoso, porque eles estão implantando o comunismo, estão matando, perseguindo as igrejas. Nós estamos fazendo um culto errado nos buracos, se escondendo a Bíblia. Ele disse assim, chorando, ele disse: pastor, se é verdade que o Senhor me falou da coroa de espinho, se é verdade que o Senhor falou para mim dos cravos, da via dolorosa, se é verdade que o Senhor falou da cruz, da crucificação, se é verdade que Jesus morreu, sangrou por mim, eu também tenho coragem de sangrar e morrer por Jesus. Ele disse: mas é perigoso. Ele saiu dali cheio do Espírito Santo, foi na praça daquela cidade e gritou: comunismo é coisa do diabo, Jesus Cristo é o Salvador do mundo, cheio da virtude. E começou as notícias nas outras cidades, pessoas vindo Jesus curando, e muitos outros adolescentes aceitando Jesus, e começou a revolucionar, cheio da virtude. Então o general mandou uma equipe de soldado, pegaram ele, levaram para um lugar isolado, pegaram uma probatória de madeira, colocaram a mão dele em cima de uma mesa, e quebraram as suas mãos, quebraram os ossos das suas mãos, soltaram ele e disseram: menino, não vai mais pregar que o comunismo é coisa do diabo, e que Jesus é o Salvador, vai para sua casa, vai para sua família. E deixou ele 8 dias preso. Quando soltaram ele, você acha que ele foi para casa? Mamãe, papai, eu estava presa, minha mão está quebrada. Ele foi na mesma praça, cheio da virtude, e disse: as minhas mãos estão quebradas, mas eu vim aqui dizer que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. As minhas mãos estão quebradas, mas eu vim aqui dizer que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Aquele adolescente cheio da virtude e começou a revolução na cidade de novo. Aí veio a notícia para o general: olha, aquele pregador está pregando na praça, revolucionando de novo. Ele disse: vai lá e traz ele aqui. E quando
que está fazendo essa revolução, esse barulho na cidade. Bota ele sentado aqui, colocou o menino sentado, pegou um alicate enferrujado, prendeu na língua dele e puxou a língua dele para fora, pegou uma tesoura enferrujada de cortar grama e disse: segura no alicate, puxou a língua e colocou a tesoura na língua dele e disse: menino, eu vou perguntar, aleluia, se você negar a Jesus, e se você não negar, nós te solta, mas se você negar, nós te solta, mas se você não negar, nós vamos cortar a tua língua. E ele perguntou: comunismo é coisa do diabo, você vai negar a Jesus? Ele disse: eu não vou negar a Jesus. Meneou com a cabeça, dizendo que não ia negar a Jesus. Então ele cortou a língua daquele menino e deu um tapa no rosto dele, e o menino caiu, e ele demorado gritava e dizia: prega agora sem língua, prega sem língua agora, eu quero ver você pregar sem língua. O menino no chão, o sangue borbando, fez uma poça de sangue no chão, e ele gritando: prega, menino, agora sem língua. E o menino com a mão quebrada começou a bater o dedinho no sangue e começou a fazer uma escrita na parede daquele ambiente, e ele foi escrevendo com sangue: você arrancou a minha língua, mas não pode arrancar Jesus do meu coração. E o menino morreu, indignado, e disse: vai lá, soldado, e busca água para lavar essa bagunça. Os soldados foram e buscaram água para lavar aquela escritura, e como os soldados estavam vindo, o general estava com o menino no colo, o menino morto, desfalecido, e o general chorando, e disse para os soldados: ô soldado, peraí, soldado, peraí, se uma criança teve coragem de morrer por esse tal Jesus, ele só pode ser real. E a filha dele foi 11 soldados para Cristo. Sabe o que é isso aqui? É alguém cheio da virtude do Espírito Santo. Aleluia. Ele não precisa de uma multidão, ele só precisa de uma irmã e de um jovem, de um adolescente que esteja disposto a receber a virtude. Deixa eu me dizer aqui a coisa dos irmãos. Se você não estiver disposto a entender o que é virtude, e não estiver disposto a orar para receber a virtude, e não estiver disposto a ser, aleluia, uma testemunha ocular, não adianta fazer vigília todo mês. Deus mandar virtude na tua vida e você continua a mesma mulher. Não adianta fazer vigília, pode fazer uma vigília todo dia e Jesus mandar virtude todo dia. Se você não estiver disposto a ser uma testemunha e pregar o evangelho lá fora, ainda que for preciso morrer por Jesus, mas vão mudar as suas convicções. Aleluia, não adianta. Mas esta noite ele me trouxe aqui dizendo: aqui tem mulher e tem homem que eu vou levantar dos quatro cantos dessa terra, mas antes de Deus te levar, ele vai te dar um punho de virtude. Antes de Deus fazer uma agenda, pegar as tuas mãos e te levar para dar um passeio na terra, Deus manda dizer que antes dele te levar para fazer a obra missionária, ele vai te confrontar com o céu. E antes de Deus te enviar, ele vai te encher da virtude. Ele vai te encher da virtude. Ele vai te encher da virtude. Vai fazer, porque obra missionária sem virtude é turismo, é passeio. Obra missionária sem a virtude do Espírito é qualquer coisa menos obra missionária, porque nós é apenas a glória, nós é apenas a algo. É o Espírito que convence, é o Espírito que regenera, é o Espírito que batiza, é Ele que convence o pecador, é Ele que convence. Obra missionária sem a virtude é passeio, é turismo, menos obra missionária. Aqui tem pessoa que tem uma chamada missionária. Deus está dizendo: sabe quando eu vou te enviar? Quando eu te encher da virtude. E Deus está dizendo: está chegando a hora da grande vitória, está chegando a hora do grande movimento de Deus em ti, por intermédio de ti. Mas antes, Ele vai te botar com a virtude. Glória a Deus. Aleluia! Tem alguém aqui esta noite que está disposto a ser testemunha à luz do que eu estou dizendo? Tem alguém que deseja ser testemunha verdadeiramente de Jesus? Aleluia! Eu estou testemunho com o microfone na mão, não, irmão. Não, meu irmão, ser testemunha do trabalho na faculdade, ser inflamado com a virtude. Aleluia, você não vai desperdiçar a oportunidade. Aleluia, no hospital do conforto, no centro de recuperação do ônibus, no meio da parentela.
Aleluia, aqui tem gente que Deus vai encher a virtude. O diabo que se cuida com você a partir de hoje. Porque a virtude de Deus, todo mundo que gostar de você vai ganhar. Aqui tem gente que Jesus vai investir na virtude. O diabo vai ter prejuízo com você. Jesus precisa de uma igreja com 1.000 membros. Aleluia, todos inchados de vaidade e de sensualidade. Ele precisa de um remanescente cheio da virtude. Aleluia, aqui tem pessoa que quando você começar a pregar a virtude, Deus vai assoltar o seu ministério. Aqui tem pessoa que quando você começar a falar, pregar e cantar a virtude, demônios vão cair por terra, obra maligna vão ser desfeita, o diabo vai ter prejuízo, o diabo que se cuida, porque a partir de hoje, todo mundo que gostar de você vai ganhar pra Jesus. Eu pergunto, quem aqui está decidido a ser testemunha ocular do Cristo? Vem na frente, porque Deus tem uma porção da virtude na mão. Se não sabe se quer ser virtude, pode ficar segurando mesmo, não perder tempo aqui não. Eu estou perguntando, quem está disposto a ser testemunha de Jesus? Vem na frente, porque Ele vai te derramar a virtude na sua vida. Aleluia! Eu estou sentindo a presença do Senhor. Aumenta o microfone, meu filho. Aumenta o microfone. Jesus vai derramar a virtude e vai fazer milagre. Aleluia! Espera que fora que Jesus vai. Não palavra pública. Onde eu estava andando nas ruas de Dourados, eu estava andando aqui, aleluia, ainda jovem, jejuando e orando. Uma moça caiu endemoniada do outro lado da rua, começou a movimentar que nem cobra, e o diabo disse na boca dela: eu te odeio. Eu disse: nós temos uma coisa em comum, Satanás, você não gosta de mim, eu também não gosto de você, só em nome de Jesus. Ela levantou: o que aconteceu? Eu falei: nada, vamos para o céu. Quer aceitar Jesus? Para dizer: eu quero. Aqui tem pessoa que Deus vai te dar uma virtude. Você vai entrar no supermercado, você vai entrar no meio dos teus parentes, pessoas vão começar a se arrepiar, pessoas vão começar a sentir vontade de chorar. Somente com a virtude na tua vida, e o teu testemunho, em silêncio, sem abrir a boca, pessoas vão olhar para você e vai dizer assim: mulher, o que você tem, mulher? Cheguei perto de você, me deu uma vontade de chorar, eu senti uma coisa tão boa. Aqui tem homens que pessoas vão chegar perto de você, vai sentir arrepio, vai sentir vontade de vomitar, vai vomitar obras maléficas. Jesus vai fazer algo muito grande na tua vida. Feche seus olhos, comece a orar agora. Lembra que Deus disse na pregação? O método para receber a virtude: primeiro, ter aliança. Segundo, entender que a virtude é uma promessa. Terceiro, tem que viver uma vida de oração. Vocês vieram aqui na frente do altar, decididos a ser testemunha para receber a promessa, mas tem que abrir a boca e orar. A virtude não vem porque o pregador tem que pôr a mão na sua cabeça só. A virtude não vem porque o pregador falou. A virtude não vem porque aquilo do CD que tinha falar. A virtude vai vir, mas se você fizer o que os discípulos fizeram, abra a boca e ora, e ora, e ora. Se tiver o bandeira aqui agora, Deus te louvar. A virtude vai descer aqui, e Deus vai te encher, e não vai ter ninguém com o diabo. Aleluia, vai desistir. Jesus está mandando virtude no meio das irmãs. Jesus está mandando virtude no meio dos irmãos. Jesus está mandando virtude no meio do povo dele. Ele fala para o Senhor e encontrarei. Enquanto eu profetizo na tua vida, abra a boca e ora, diga: eu quero ser um obreiro de virtude. Eu quero ser um pastor de virtude. Eu quero ser uma mulher cheia de virtude. Eu quero ser testemunha. Ore mais, ore mais. Aleluia. Onde estão os famintos pela virtude? Aonde estão os sedentos pela virtude? Deus é passado de propósito. O propósito dele é de matar a virtude. É de levantar a vida. É de levantar a vida. Essa cidade, esse estado, o Brasil conhecerá o teu ministério. O teu ministério será reconhecido como ministério cheio da virtude. Eu imagino que eu estou de fama.
precisa conhecer homem e mulher cheios da virtude. Da virtude. Pela laxidade, olhe, diga para ele, eu quero a virtude, eu quero sentir, diga, Senhor, eu estou aqui, eu quero, diga para ele, eu não vou mais me perdoar. Para ele. Agora, porque a virtude da promessa está disponível até hoje. Se a aliança está firmada, a promessa está estabelecida. Eu falava, quando a mim responderei. Você está querendo que Jesus toque na tua empresa? Você está querendo que ele toque na tua família? Que ele toque a distância? Ele está dizendo, eu vou falar, mas primeiro eu vou tocar aqui, eu vou começar por aqui, e cumprir a tua vida, e te revertir na minha virtude. Tu és o missionário, tu és o meu missionário, tu és o meu autêntico do homem de Deus, tu és a minha autêntica da mulher de Deus. O que faz a diferença não é o pecado, é o que faz a diferença. Não é que tem mais seguidores no TikTok, o que faz a diferença. Não é que tem mais seguidores no Facebook, o que faz a diferença mesmo é a virtude. Quando ele fala da virtude, ele fala da barra, é a virtude, é a virtude, é a virtude. Receba em nome de Jesus Cristo, porque Deus vai mostrar em gesto o que ele vai fazer com você. Ele disse, mostra para ele em gesto o que eu vou fazer com ele. Ele manda dizer que vai pegar na tua mão e vai te levar para a provação da terra. E ele deve fazer isso, ele vai te colocar com o sol. Então receba o que eu vou receber na tua boca. Receba, eu recordo o que eu tenho de receber. Receba! Deixa o raciocínio de errado. Ele está aqui, você está sentindo ele? Agora, receba você agora. Receba o raciocínio de errado. Não é o fora, não é o por isso que eu estou sentindo o Espírito de Deus. Eu testemunho com o Espírito agora. E ele me disse, filho, avisa a minha igreja que eu estou enviando para essa vigília o derramamento da minha virtude, que o ministério de oração de vida, a vida de milhões que estão aqui sobre a mesa. Sabe por quê? Muita gente disse para você, pastor, no WhatsApp, eu não vou vigília. Sabe por quê, pastor? Muita gente disse, pastor, eu saí, eu não vou nessa vigília. Sabe por quê? Aleluia, muitos foram formados por Jesus, mas na hora de receber a virtude, para ser testemunha, era só alguns daqueles que ele escolheu mesmo. Sabe por que muita gente não veio nessa vigília? É porque nós estamos dispostos a ser testemunha, a receber a virtude, decidindo ficar debaixo da coberta. Sabe por que você está aqui? É porque testemunha a virtude na sua vida. A virtude que faz Deus, receba aí. Receba aí, está vindo o sinal, está vindo a virtude, ele vai te tocar. Aleluia, quem não é batizado vai ser batizado agora. O batismo do Espírito Santo, a revestimento da virtude. Você que não fala em língua vai falar agora. Você que não fala em língua, através de sua língua agora. Essas línguas é da casa de Deus. Aleluia, olha essas línguas de Israel. E tira a língua de Israel. Agora, agora, seja o seu. Você vai, eu vou falar. Pega uma filha de pai. Agora, receba você agora. A virtude está muito forte agora. Aproveite. Agora, quando você quiser. Enquanto o fulano chamando. Agora, recorre. Ele é seu Deus da providência. Ele é seu homicídio, o Senhor que é a nossa bandeira. Ele é seu Baal, o Senhor que é o nosso pastor. Ele é seu Babilônia, o Senhor Altíssimo. Ele é seu Pachamão, o Senhor que é a nossa Pai. Ele é seu Passamar, o Deus que está presente. Ele é seu Barrafá, o Senhor que cura. Ele é Emmanuel, o Deus que está conosco. Ele é seu Vacina de Saquedu, o Deus que nos justifica. Ele é seu Vanistadesqui, o Deus que nos santifica. Ele é seu Shimael, Deus que fala. Ele é seu Daniel, Deus que vê.
Ele restaurou a família, o teu espírito de misericórdia. O nome dele eu vou dizer para você glorificado. O nome dele é Yeshua, toda filha, Tenate Zedeque, Jesus Cristo, o Messias do Nazaré. A virtude está aqui, a virtude está aqui, adoro. Quem é batizado do Espírito Santo, levanta a mão e vai te batizar na hora. Quem é batizado do Espírito Santo, levanta a mão, ele vai te batizar. Essa virtude que eu peguei, essa virtude que eu peguei, não está escrito na Bíblia, só para você saber que ele tem seu passado. Essa virtude que eu peguei, é para você saber o que ele pode fazer no dia de hoje. Receba a virtude, receba. Eita, alguém está recebendo a virtude, alguém está recebendo. Agora, essa igreja será conhecida como referencial de uma igreja, aleluia, não mais cheia, mas uma igreja cheia da virtude, aleluia, é uma igreja cheia da virtude, que vai entrar para o espaço sendo falado, no centro de recuperação, é uma igreja cheia da virtude, que vai pegar o diabo pelo Espírito, e vai arrebatar as almas perdidas, é uma igreja cheia da virtude, receba a virtude, receba a virtude da fé, receba a virtude da fé, Vai Espírito Santo, é contigo Espírito Santo, Jesus, eu oro agora, Senhor, descer aqui com os pastores, com concordância, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nessa madrugada, a palavra que o Senhor mandou pregar esta noite, Jesus, nós estamos orando, como os discípulos oravam no Senado, o Senhor desceu ao Pai, e Ele enviou o Espírito, nós estamos orando nessa madrugada, Jesus, nós estamos orando, Jesus, eu profeta ainda está disponível, e você que fala, eu te falo agora eu Jesus do meu nome, que receber a meu nome. Jesus está curando a família dele. Agora, em nome de Jesus, ordene que o espírito de enfermidade venha fora. Em nome de Jesus, ordene a missionária. Em nome de Jesus, todo espírito de enfermidade, obra maligna que está no estômago dela. Deus me mostrou o espírito, o poder da virtude limpando ela por dentro. Jesus vai libertando e já vai tocando. Sabe por que você não recebe virtude?
porque é curioso, porque é curiosa. Deus está fazendo um milagre na vida dela. Já se desconcentrou e quer olhar. Feche os seus olhos e busca a tua experiência. Está vendo por que crente não recebe? Porque a maioria dos crentes é curioso. Se Jesus já está falando, a pessoa quer olhar. Com Jesus não é ver para crer, com Jesus é crer para ver, filho. Feche os seus olhos e busca a tua experiência. Manda mais virtude, Senhor. Manda mais virtude, manda mais virtude. Manda mais virtude, manda mais virtude, manda mais virtude. Vem falar da Shuri de Rai. Vocês têm certeza que estão preparados para receber o que está vindo aí? Vocês têm certeza que estão preparados para receber uma porção de virtude que Jesus vai mandar aí? Estão preparados? Deus, mão, segure na mão, fecha os corredores, Deus, mão, todos de mão dada. A virtude é como uma ginola. Ela passa de mão em mão, de pessoa para pessoa. A virtude que está na tua vida vai passar para o irmão do lado. Você que está com a virtude, segure na mão do meu irmão ou da irmã. Se ela estiver triste, vai se alegrar na boca. Você vai saber que a virtude está na tua vida. Jesus disse que ele tocou porque de mim saiu virtude. Até os lenços e a vontade de Paulo que se levava, tocavam nos enfermos e curava. Não é que nós não terceiro, é a virtude que estava no terceiro. A virtude é contagiosa. Se tem virtude na tua vida, a pessoa que está do teu lado, se tiver doente, vai ser curada agora. A virtude que está na tua vida, a pessoa que está doente, vai ser curada agora. Se ela tiver vazia, vai ser agora. Se tiver triste, vai se alegrar. Essa virtude que está na tua vida, aperta a vida agora. E vai a virtude para chegar e viver daquilo que você é. A virtude que está na tua vida vai passar de lado a lado. Se tiver doente, vai ser curado. Se tiver vazio, vai ser cheio. Se tiver triste, vai se alegrar. Se tiver Altíssimo Deus, maravilhoso dos sinais e maravilhas, Senhor. A grande do revolta, a grande do revolta. Alabadai, açúcar de comanai. E canarabadai, seca de comanai. Deus está visitando a sua vida, a sua casa, a sua família. Alabante o item comanai na séria. Enquanto você na glória aqui, Deus visita a tua casa neste momento. Enquanto você glorificar Deus aqui neste lugar, o Senhor Deus visita a tua família e maravilha de glória.
aqui, vai recebendo o mergulho de Deus nessa noite, vai recebendo o mergulho de Deus nessa noite. Aleluia, recebe o poder do alto do céu. Ele está aqui para te abençoar nessa noite, Ele está aqui para te encher nessa noite, Ele está aqui para batizar com o poder dele nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor, santo é o Senhor. Pai santo e verdadeiro, graças te damos ao Pai até aqui me abençoado. Senhor Deus, vamos continuar te adorando ainda nessa noite. Ó Pai, nós te pedimos a tua graça. Fica conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, todos os seus assentos em nome de Jesus.